noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de, junto com vocês, ainda que distante, nós estamos nos adaptando aí a um novo sistema em virtude desse problema de saúde que o mundo tem passado. E eu gostaria antes de nós refletirmos num texto da Palavra de Deus, dizer aos irmãos que esse momento vai passar, né? E que nós não fiquemos nos envenenando com notícias, tantas notícias que têm saído nas redes sociais a respeito do problema que o mundo está enfrentando. Que nós coloquemos a nossa esperança em Deus. Eu acho que é um tempo de confiar em Deus, né? Fazermos o exercício da confiança no Senhor e trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. O profeta Jeremias também passou por isso, por um momento difícil na sua sociedade da época, e ele disse que em meio aos transtornos, que ainda que diferentes dos que estamos passando hoje, mas transtornos que afetavam a vida social, moral e religiosa de Israel, ele disse que iria trazer à memória aquilo que pudesse dar esperança. Que nós também façamos o mesmo. Amém, meus irmãos? Eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes. Eu estou abrindo aqui agora. Nós vamos ler o capítulo 3 de Eclesiastes. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito do tempo. Se é uma coisa que nós estamos tendo agora com essa quarentena, é tempo. Então, se Deus nos proporcionou, permitiu que nós tivéssemos esse tempo, vamos usá-lo para a glória dele e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 e 2 tão somente. Eclesiastes 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Irmãos, se Deus nos presentear hoje, nos permitir que vivamos mais um ano, Ele estará nos presenteando com esta quantidade de tempo. 31.563.000 segundos, ou 525.600 minutos, ou 8.700 horas, ou ainda 365 dias. A pergunta é: o que vamos fazer com esse tempo maravilhoso que o Senhor ainda nos proporcionará? Irmãos, o tempo é algo divino. Ele estabelece algumas barreiras, alguns limites. No dia a dia nós lidamos com pessoas diferentes, trabalhamos com recursos diferentes, recebemos informações diferentes, mas há um recurso que é igual para todos: o tempo. O tempo ele é inelástico, ou seja, não aumenta nem diminui. O tempo ele é indispensável, ele é necessário para que aconteça todas as demais coisas. O tempo ele é irreversível, ele não volta atrás. Fazemos hoje para não lamentarmos amanhã. O tempo perdido. Não podemos dizer, irmãos, por exemplo, que nós não temos tempo, porque ele é igual para todos. Mas quem decide como usá-lo somos nós. Assim eu decido não ter tempo para determinadas coisas e ter tempo para outras. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus ele é o Criador do tempo. Ele é o Criador do tempo, e lá em Gênesis, no capítulo 1, os versículos especificamente 4, 5 e 14, nos mostram
que o Senhor o fez, né? Ele é o Criador do tempo. E por esta razão, Ele espera que nós, os seus filhos, o usemos com sabedoria. O tempo ele é igual para todos. Para rico, pobre, jovem, crente, não crente. O tempo ele não faz acepção de pessoas. Ele não pode ser comprado. Não podemos manipular o tempo. O desafio é saber usá-lo. Ainda mais nesse momento em que estamos vivendo, em que temos muito tempo vago nos nossos dias, né? Nesse período de quarentena. Como usar esse tempo para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para a nossa própria edificação individual, né? Esse é o grande desafio. A palavra de Deus nos diz que tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, tudo tem o tempo certo. A parte A do versículo fala isso, em Eclesiastes capítulo 1. Agora, saber quando é o momento certo e a hora certa requer de nós sabedoria. Isso para fazermos a vontade de Deus, né? Precisamos de sabedoria e discernimento para saber se é a vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça com esse tempo que temos. Senhor, é a hora certa, é o momento certo, é a melhor oportunidade? O que o Senhor preparou para mim hoje, o que o Senhor espera de mim em relação ao tempo que o Senhor tem nos dado, ou tem me dado? A palavra de Deus e a oração são as fontes de sabedoria e discernimento para tomarmos a decisão correta, na hora certa, e aproveitarmos de maneira satisfatória o tempo que o Senhor tem nos dado. Pelo fato de termos que tomar decisões diariamente, todo dia, é dia de buscar a Deus, na palavra e na oração. Quando Deus diz que tudo tem o seu tempo certo, Ele nos coloca num processo de dependência e amadurecimento. Exercitando aí, irmãos, 3 áreas do nosso caráter. Primeiro, paciência para esperar. Segundo, esperança para o futuro. E terceiro, fé para concretizar. Saibam, irmãos, Paulo, Pedro, Moisés e todos os grandes homens de Deus fizeram o que fizeram em dias de 24 horas, com o mesmo tempo que nós temos hoje. A parte B do versículo diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a parte B. Aqui a palavra nos exorta, ou seja, nos anima, né, a administrar bem o nosso tempo. Fazer a vontade de Deus não significa apenas fazer a coisa certa. É isso também. Mas fazer a coisa certa na hora certa. Administrando o nosso tempo e adequando-o com o propósito de Deus. Existem 3 princípios para a administração do tempo que vai fazer com que usemos o nosso tempo de maneira saudável e edificante. Primeiro, temos que ter um alvo, que é fazer a coisa certa. Segundo, prioridades, na hora certa. Terceiro, planejamento, da maneira certa. A maneira, irmãos, como vivemos é determinada pelos nossos alvos. Os alvos que escolhemos são determinados pelas nossas prioridades. E para alcançar os alvos, devemos seguir um planejamento. É assim que é. Se assim o fizermos, usaremos o tempo que o Senhor tem ainda para nos dar de vida, para a glória dele e para a edificação do corpo de Cristo. Mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pandemia. Eu queria estar encerrando a minha reflexão junto com os irmãos e incentivá-los. Devote o seu tempo ao Senhor. Eu quero só retratar a história de um homem de Deus do passado, John Wesley. Ele foi um pregador do século XVIII. Ele
Diz a história que ele andou montado num jumento por 250 mil milhas. Sabe-se lá o que é isso? 250 mil milhas daria para dar a volta ao redor do mundo pelo menos umas 10 vezes. E o John Wesley, ele pregava 15 sermões por semana. Em toda a sua vida foram cerca de 40 mil sermões. E ele ainda teve tempo para escrever 250 livros. E aos 80 anos de idade, quando perguntado a respeito de se ele tinha alguma frustração na sua vida ministerial, ele disse: eu apenas tenho queixa contra mim mesmo de não conseguir trabalhar mais do que 15 horas por dia para o Senhor. Um homem que devotou o seu tempo quase em toda a totalidade para Deus, achava que devotou pouco tempo para Deus. E nós, o que temos devotado do tempo que o Senhor tem nos dado a Ele? Irmãos, vamos exercer a disciplina da reflexão, do silêncio. São dias em que nós podemos fazê-lo. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos dar graça e que Deus possa nos dar muito tempo para a glória dEle e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.